Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Ellen Portela e hoje estou aqui para mais um Decifrando Desafios. Hoje nós vamos falar de potenciação, uma coisa que deixa muitas pessoas com os cabelos em pé. E depois de alguns pedidos sobre isso, eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês. Ele vai ficar um pouquinho longo, eu acho, tenho certeza, porque eu falo muito. Mas aí eu vou deixar ele em capítulos para que você possa ir para o ponto que você tem dúvidas. E deixe nos comentários as dúvidas que você tem aí, que eu posso estar tirando para você nos comentários e também talvez em um próximo vídeo. Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe o vídeo e meta o dedão lá no curtir. Curta muito esse vídeo para que o YouTube possa entregar o meu vídeo para mais pessoas assistirem, né, pessoal? Eu conto com você para compartilhar este vídeo. Então vamos para o nosso buscador. Fica comigo aí. Então aqui com o nosso buscador de potenciação. O que nós vamos ver hoje? Buscador na área. Buscando, nós encontramos os seguintes resultados: propriedades da potência, potência com expoente negativo e potência com base negativo. Nós vamos ver tudo isso hoje e agora. Potência com base negativa, então. Veja bem, deixa eu colocar aqui. Quando acontece da potência ter a base negativa, gente, vai ficar dessa seguinte maneira, ó. Eu ainda não tô boa nisso aqui. Vamos lá. Nós temos... Nossa, ficou ruim demais, peraí. Nós temos, entre parênteses sempre, né? Por exemplo, menos 2 elevado ao cubo, né? E nós queremos resolver isso aqui. Se nós formos resolver menos 2 ao cubo, nós teríamos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Efetuando essa multiplicação, nós teríamos menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Menos com menos, mais. Então, mais 4. Mais 4 vezes menos 2 seria o quê? Primeiro a gente faz a regra de sinal, né? Menos, mais com menos, menos. Então, menos 4 vezes 2, 8. Então, essa seria a resposta, certo? Agora, um outro exemplo aqui. Se a gente tivesse... Agora, vamos colocar novamente aqui... menos 2, só que agora com expoente 4. Nós teríamos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí, para ficar mais fácil, vamos fazer primeiro a regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, nós teríamos aqui um resultado positivo. Aí, nós vamos fazer aqui a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Reparem que em ambos nós temos uma base negativa. Em ambos, a base é negativa. Porém, gente, reparem que o expoente, gente, o expoente é diferente. Aqui o expoente é 3 e aqui o expoente é 4. Então, o expoente, ele é diferente. O que difere desses expoentes? Difere o seguinte, veja bem, o número 3 é um número que ímpar e o número 4 é um número par. Então, quando a gente for fazer aqui as multiplicações dos sinais, nós vamos ter, por exemplo, aqui menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Aí, nesse caso aqui, nós temos no expoente par um número a mais. Então, aqui deu menos, né?
E daí, menos com menos, mais novamente. Se fosse 5, seria mais uma vez um menos. Então, teria mais com menos, menos. E se fosse 6, seria mais. Se fosse 7, menos. Se fosse 8, mais. Se fosse 9, menos. E assim por diante. Então, veja bem, quando o expoente ele é um número ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. E quando o expoente for um número par, o resultado sempre vai ser positivo. Então, nós adotamos a seguinte definição, de que quando o expoente for par... Nossa, mudou aqui. Quando o expoente for par, o resultado é positivo. E quando o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Isso para potência com base negativa, tá? Só serve para potência que tem base negativa. Então, em potências com bases negativas, quando o expoente for par, o resultado é positivo. Quando o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Por quê? Aí, gente, poupa da gente ficar fazendo esses cálculozinhos, essas regras de sinais chatas, né? Então, não tem a necessidade da gente ficar fazendo regras de sinais, menos com menos, mais com menos, menos. Então, a gente já sabe o resultado. Então, digamos aqui que eu tivesse 2, não vou colocar 2 não, vou colocar menos 7 elevado a 235. Eu sei que esse resultado ele vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Porque o número é ímpar, termina em 5. Como termina em 5, ele é ímpar. Então, o resultado é negativo. Tá, gente? Então, fica a dica aí para vocês. Quando a potência for base negativa e o expoente for par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Tranquilo? Agora vamos para o próximo. Potência com expoente negativo. O que acontece quando a potência tem o expoente negativo? Agora veja bem, vamos ver uma situação aqui. Nesse caso, eu tenho 2 elevado a menos 3. Vamos fazer parecido com a situação que a gente viu lá, né? Então, agora não é a base que é negativa, é o expoente que é negativo. 2 elevado a menos 3. Aí nós temos que recordar o princípio da potência. O que é a potência em si? A potência em si é o seguinte, é A elevado a N. O que significa isso? Uma base A elevada a um expoente N. O que isso quer dizer? Que todo expoente, ele manda na base, ele manda a base. O que ele manda na base? Ele manda dizer para a base quantas vezes ele quer que a base repita, multiplicando sucessivamente. Então, nesse caso aqui genérico, nós temos que o expoente N está mandando a base se repetir N vezes, certo? Então, isso serve para qualquer número. Então, se eu tivesse aqui, ó, 4 elevado à quinta potência, eu teria a seguinte situação, que o número 5, que é o expoente, o número pequeno, está mandando a base 4 se repetir 5 vezes. Então, eu teria 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, certo? Então, não é 4 vezes 5, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes. Aí, eu multiplicaria tudo isso, certo? Ok. Agora, veja bem. Eu tenho 2 elevado a menos 3. Se eu tenho 2 elevado a menos 3, como que eu vou fazer para o número 2 se repetir menos 3 vezes? Existe essa possibilidade? Não, não existe. Não tem como um número se repetir vezes quantidades negativas. Então, a gente tem que fazer com que esse número 3, no caso o expoente, ele fique
positivo. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer umas manobras, né? A gente tem que mexer com quem? Com a base. Então a gente tem que fazer com que essa base aqui, ela seja outra para que o expoente seja positivo, porque assim nós vamos conseguir repetir a base quantas vezes o expoente mandar. Nesse caso aqui, nós vamos ter que transformar esse expoente negativo aqui, menos 3, em 3 positivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse 2 seja outro número. E o processo que nós vamos utilizar aqui é o processo da inversão. Nós vamos inverter essa base. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte, igual a gente faz na divisão de fração, que a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. O que seria inverso da segunda fração? Gente, inverso é simplesmente inverter. O que está no numerador passa a ser denominador e vice-versa. Então, nesse caso aqui, nós vamos olhar para esta base. Esta base aqui, olhem bem para essa base. Veja bem essa base aqui. Se nós olharmos para essa base aqui, ela é uma base que não tem um denominador. Mas será que ela não tem um denominador? Ela tem. Todo o número, gente, ele pode ser colocado em forma de fração. Todo número racional, ele pode ser colocado em forma de fração. Como que a gente faz isso? Simples. A gente vai pegar e vai colocar aqui um denominador que não aparece, que é o número 1. Então, essa base aqui, ela tem um denominador sim. Então, a gente coloca o número 1, acrescenta um parênteses, porque o parênteses? Parênteses mais feio do mundo. Acrescenta um parênteses aqui. Por quê? Porque esse menos 3, ele é expoente da fração. E aí, gente, vai ficar da seguinte maneira agora. Nós vamos fazer o quê? Deixa eu fechar aqui. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos inverter essa base. Então, se era 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2, 1 meio. O parêntese. E o expoente, que era menos 3, vai passar a ser 3. Olha que legal. Então, gente, agora nós invertemos essa base. E olha aqui o que nós temos. Nós temos um expoente positivo. E nós podemos sim voltar ao que nós fizemos lá no começo com 4 elevado à quinta potência. Porque agora o expoente 3 está mandando a base se repetir 3 vezes. E quem é a base? 1 meio. Então, nós vamos ter 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Não é isso? Então tá, como é que eu faço a multiplicação de fração? Multiplica numerador com numerador, que dá 1, e denominador com denominador, que dá 8. Pronto. Então, 2 elevado a menos 3 é igual a 1/8. Certo, gente? Então, agora a gente já sabe como é que faz para fazer potência com expoente negativo. Tá, e se a gente tiver aqui uma potência com expoente negativo que já está em forma de fração? Por exemplo, aqui 2/5 elevado a 2 ao quadrado, para ficar fácil. Então, o que a gente faz? Menos 2, desculpa. Menos 2. Deixa eu arrumar aqui. Menos 2. Menos 2. Ele ficou mais feio ainda. Menos 2. Tá. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer o mesmo processo, só que aqui nós não precisamos colocar um denominador invisível. Nós já temos 2/5, então vai passar a ser o quê? 5 meios. 5 meios ao quadrado. E aí a gente vai fazer aqui, ó. Pode fazer direto, ó. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Pronto, tá resolvido. Ok? É isso aí. Agora, gente, temos uma outra situação. Eu vou apagar aqui para poder ficar mais fácil. Depois vocês voltam o vídeo caso precisem, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, se a gente tiver, gente, por exemplo, menos
3 elevado a menos 4. Então, agora a nossa base, ela é negativa e o expoente também é negativo. Então, o que a gente faz nessa situação? Quando a base é negativa e o expoente é negativo? A gente vai fazer o seguinte, vai fazer o mesmo processo. Aqui nós vamos colocar um denominador que está invisível. Nós vamos inverter essa base, então nós vamos ficar com 1/3 negativo, né? 1/3 negativo, elevado à 4ª potência, positiva. E aí, gente, entra naquela regra que nós falamos anteriormente. O que nós falamos anteriormente aqui? Ó, quando o expoente é par, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Então, nesse caso, a base é negativa, o expoente é par, então o nosso resultado vai ser positivo, né? Aí a gente faz 1 elevado à 4ª potência é 1. 3 elevado à 4ª potência é 81. Pronto, tá resolvido. Então a gente não precisa ficar apavorado e nem morrer porque a base é negativa e o expoente é negativo também. A gente vai fazer do mesmo jeito e quando chegar lá no nosso expoente positivo, que a gente já tiver invertido, a gente vai utilizar aquela definição que eu expliquei antes. Tá bom, pessoal? Então é isso aqui dessa parte. Agora nós vamos para o quê? Para as propriedades. Pronto, chegamos nas propriedades, as temidas, só que lindas propriedades, né, gente? Tô suando aqui, calor. Mas antes da gente falar das propriedades, gente, eu gostaria de falar para vocês e ressaltar a seguinte situação. A questão do expoente zero. Quando a gente tem um número, qualquer número racional, né, gente? Qualquer número racional, por exemplo, -3, ou qualquer base, né? Qualquer base que seja 1/4, qualquer base que seja 0,333, qualquer base que seja, em que o expoente seja zero, gente, seja zero, o resultado, gente, sempre vai ser 1, por definição, tá? Mas tem uma exceção a essa regra, que nós já falamos em um dos vídeos que eu vou deixar aqui no card agora, então presta atenção no card, tá? Que é essa questão aqui, quando 0 elevado a 0, aí não é 1, tá, gente? Eu já falei sobre esse vídeo, então não vou falar aqui agora. Então, exceto essa situação, toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1, tá bom, gente? Então, isso daí eu gostaria de ressaltar para vocês antes da gente entrar nas propriedades, tá? Então, vamos entrar para as propriedades, que nós vamos falar de 4 propriedades agora, gente. Nós temos 4 propriedades. A primeira propriedade, gente, primeirinha propriedade. Eu vou escrever aqui para vocês a nossa primeira propriedade. Primeira propriedade. A multiplicação, nossa, tá muito pequenininho isso aqui, não sei nem aumentar. Multiplicação, de potência de mesma base, tá? Então, essa é a primeira propriedade que nós vamos conversar hoje. Só que eu não sei aumentar esse tamanho aqui, tá, gente? Eu não tô sabendo como que aumenta. Bom, enfim, multiplicação de potência de mesma base. O que a gente vai fazer aqui agora nessa situação? Por exemplo, se eu tenho uma potência de base A elevada a um expoente n vezes uma potência de base A elevada a um expoente m, o que eu faço?
Eu vou conservar essa base, nesse caso a base A, e vou somar os expoentes n mais m. Um exemplo disso, vamos para um exemplo prático. Por exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 elevado à quarta potência. Eu conservo a base 5 e somo os expoentes 2 mais 4. Então, no final, eu vou ter 5 elevado à sexta potência. Então, gente, essa é a primeira propriedade. Vou colocar mais um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tiver 1/8 elevado a 3 vezes 1/8 elevado a menos 4. Eu conservo a base, que é 1/8. Nossa, ficou feio. 1/8. E somo os expoentes. 3 mais menos 4. Olha aqui. Aí, gente, nós caímos numa situação que é a regra de sinais. Aí nós temos que fazer a regra de sinais aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos mais com menos. Regra de sinais, gente, ela se aplica quando nós temos multiplicação, divisão e encontro de sinais, né? Então, mais com menos é menos. Então, para a gente poder resolver isso aqui, nós vamos ter 1/8 elevado a 3 menos 4. Aí, eu não aplico regra de sinais em hipótese alguma. Porque, como eu falei, multiplicação, divisão e encontro de sinais. Aqui nós aplicamos a regra de sinais porque havia o encontro de sinais. Mas aqui agora não tem mais, tá? Eu vou até copiar novamente, ó. Nós temos 3 menos 4. Então, nós vamos ficar com 1/8 elevado, ó. Eu tenho 3 e eu devo 4. Pensa no dinheiro. Eu tenho 3 e eu devo 4. Se eu tenho 3 reais e eu estou devendo 4 reais, o que vai acontecer? Eu vou pagar esses meus 4 reais, meus 3 reais, e eu vou ficar devendo ainda 1 real. Então, se eu devo, é negativo, menos 1, certo? Então, esse é o resultado do expoente da potência. Então, tenham muito cuidado com a regra de sinais, tá? E não se assustem também se vocês verem uma base com a base negativa, por exemplo, menos 3 vezes menos 3, e aqui vocês tiverem, por exemplo, 2, né? Então, veja bem, aqui você tá vendo, não tem expoente, não se apavora. Não tem expoente, coloca o número 1. O número 1, gente, ele está invisível. É um expoente invisível, é um denominador invisível. Ele é invisível em muitas situações. Então, eu conservo a base, menos 3, e eu somo os expoentes. 1 mais 2 é igual a 3. Então, menos 3 elevado a 3. Tá, gente? Então, é isso aí. Então, a primeira propriedade que eu faço, eu conservo a base e somo os expoentes. Eu vou escrever aqui também, tá? Peraí. Primeira propriedade, o que eu faço? Vou escrever com letra maiúscula. Conservo a base e somo os expoentes, certo? Então, essa foi a nossa primeira propriedade. Agora, nós vamos para a segunda propriedade. Segunda propriedade, gente. Segunda propriedade é uma propriedade muito parecida, que é a da divisão. Na segunda propriedade, vou escrever maiúsculo também, em divisão de potência de mesma base, tá? É isso que eu vou fazer, divisão de potência de mesma base. O que eu vou fazer? Então, vamos lá para a parte genérica também, né, gente? Porque a parte genérica, ela serve para todas as potências, né? Para quando a base ou o expoente for um número racional. Então, veja bem, nós temos uma base A
elevado ao expoente n, dividido por essa base A elevada a um expoente m. E isso também, gente, pode aparecer da seguinte maneira: base A elevada ao expoente n, dividido pela base A elevada ao expoente m. Tanto faz aparecer dessa forma ou dessa forma. O que a gente vai fazer? Eu conservo essa base e agora, ao invés de somar, eu subtraio o expoente. Então, a gente vai ligar dessa forma. Divisão eu ligo com subtração. Então, um exemplo prático disso, nós podemos colocar aqui 6 elevado a 4 dividido por 6 ao quadrado. Então, eu conservo a base 6 e eu vou subtrair 4 menos 2. 4 menos 2, então vai ficar 6 elevado a 2, né? Um outro exemplo aqui, nós vamos ter, por exemplo, 5, não, menos 5, elevado a menos 8, dividido por menos 5, elevado a menos 3. Vamos colocar menos 3 para ficar mais interessante. Então, eu conservo a base menos 5 e subtraio, vou ficar com menos 8 menos 3. Aí, gente, eu caí na regra de sinal aonde? No encontro de sinais. Olha aqui, encontro de sinais. Como é que vai ficar isso aqui agora? Eu conservo a base novamente, vou conservando até o final, não vou mexer nela. Menos 8. E aqui a minha regra de sinal ficou o quê? Menos com menos, mais 3. Então, menos 5. Eu devo 8, não tem regra de sinal, eu devo 8, eu tenho 3. Se eu devo 8 eu tenho 3, eu vou pagar só R$3 e vou ficar devendo ainda R$5. Então, menos 5, né? Peraí, para ficar mais bonito aqui, vai sair um pouquinho para fora. Menos 5. Pronto, tá resolvido. Então é isso, gente. Tanto faz fração, não importa. Toda vez que eu tiver uma divisão de fração, o que eu faço? Vamos escrever aqui para ficar mais interessante. Eu conservo a base. Peraí, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, ela é muito parecida com a anterior, né? Que é a multiplicação de potência da mesma base. Na multiplicação, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes, certo? Então, agora, gente, nós vamos para mais uma propriedade. Mais uma propriedade, olha que legal. A terceira propriedade. Terceira propriedade, gente, vamos ver o que ela diz para nós. Terceira propriedade. A terceira propriedade é a propriedade da potência. Da potência. O que é a propriedade da potência? Da potência diz ou de um expoente da potência, né? Ou expoente da potência. Essa propriedade é da seguinte maneira. Eu tenho a seguinte situação, peraí. Ó. Uma potência de base A elevada a um expoente n, e essa potência aqui está elevada a um expoente m, tá? O que eu faço nessa situação? Eu conservo a minha base e eu faço o que com os expoentes? Eu multiplico os expoentes. Olha que legal. Então, vamos colocar isso na prática em um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui 2 ao quadrado elevado à quinta potência. Então, eu conservo a base 2 e multiplico os expoentes. 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 é 10. Pronto, resolvido. Ah, mas eu tenho aqui um expoente negativo. Então, por exemplo, ou a base negativa, tanto faz. Vamos colocar aqui 3
ao quadrado elevado a menos 3. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, no caso, eu multiplico os expoentes, vezes, aí eu coloco um parêntese, menos 3. Aí eu multiplico da mesma forma, 3, 2 vezes menos 3 é menos 6. Pronto. Como que isso pode aparecer de outra forma? Por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo elevado a 4, por exemplo. Eu também posso resolver dessa maneira. Ai, meu Deus do céu, tá difícil? Tá difícil nada. Veja bem aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 4 aqui e eu vou multiplicar com aquele expoente lá, tá vendo? Ah, mas é diferente a base, não tem problema. Esse expoente, ele é tanto do 2 quanto do 3 também. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. 3, ó, 2 vezes 4 vezes 5, 3 vezes 4. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 2 vezes 4 é 8. E 5, 3 vezes 4 é 12. Aí, gente, nesse caso, eu não tenho uma propriedade para eu poder desenvolver. Por quê? Porque 3 e 5 são bases diferentes e 8 e 12 também são expoentes diferentes. Então, fica dessa forma. Então, o que eu faço para resumir aqui que a gente vai escrever? Peraí, vamos escrever aqui, ó. Nesse caso, eu conservo a base e multiplico os expoentes, tá? Então, essa daqui é a terceira propriedade. Agora, nós vamos para a quarta e última propriedade, tá, gente? Que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Quarta e última propriedade, não menos importante, mas uma propriedade que a gente pouco trabalha, né, gente? Pouco trabalha com ela. Essas três primeiras são as propriedades que mais aparecem no nosso cotidiano, né? Que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. Essa quarta propriedade, ela é pouco utilizada, porém aparece muito nos exercícios, mas não tanto como as três primeiras, né? Essa quarta propriedade, gente, trata-se do seguinte, quarta propriedade, deixa eu anotar aqui. É duas propriedades em uma só, porque serve a mesma coisa. É a multiplicação e divisão, ou divisão, de potência de mesmo expoente. Olha bem, é a multiplicação ou divisão de potências de mesmo expoente. E o que a gente vai fazer aqui nesse caso agora? Como que vai ser o formato disso na forma genérica? Veja bem, nós temos aqui uma situação como essa. Olha, eu estou escrevendo aqui. Ó, por exemplo, eu tenho uma base A. Nossa, não veio a caneta? Fica ruim, né? Eu tenho uma base A elevada a um expoente N vezes uma base A. Opa, escrevi errado. Vezes uma base B agora, elevada ao mesmo expoente N. Então, reparem que as bases, elas são diferentes. Quem é igual é o expoente, porque é mesmo expoente. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou multiplicar as bases A vezes B e conservar quem? O expoente. Mas isso serve também na divisão. Então, se eu tiver A elevado a N dividido por B elevado a N, eu vou fazer a mesma coisa na divisão. Eu vou ter A dividido por B elevado a N conservado. Então, serve a propriedade tanto para multiplicação ou para divisão, de você multiplicar as bases ou dividir e conservar o expoente. Mas como isso funciona na base, professor? Na base não, tanto falando em base, né? Como isso funciona na prática, professora? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado.
que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 3 vezes 5 e conservar o expoente 2. Então, 3 vezes 5 é 15. Então, vai ficar 15 ao quadrado. Simples assim. Relax. E divisão a mesma coisa. Por exemplo, se eu tiver aqui 20 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 5, eu vou ter o quê? 20 dividido por 4 elevado a 5. E aí eu vou ficar com 20 dividido por 4 é 5 elevado a 5. Pronto, simples assim. Tanto faz se é positivo, negativo, se for fracionário, vai funcionar da mesma forma, tá, gente? Então, para nós escrever aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Então, quando nós temos uma multiplicação ou uma divisão de potência de mesmo expoente, nós multiplicamos ou dividimos, multiplicamos ou dividimos as bases e conservamos o expoente. Conservamos o expoente, tá certo. Tá, gente? Então, essas são as 4 propriedades principais que nós temos aqui para trabalhar, tá, gente? Então, retomando aqui, nós temos multiplicação de potência da mesma base, divisão de potência da mesma base, potência da potência e multiplicação ou divisão de potência de mesmo expoente. Tá, gente? Se vocês tiverem, alguma dúvida, vocês podem comentar aqui, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vimos algumas propriedades da potência e mais algumas coisas, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa. E se vocês tiverem dúvidas, gente, eu ressalto, coloquem aí nos comentários, tá, gente? Pra gente tirar essas dúvidas de vocês, talvez fazer um novo vídeo. Eu coloquei aí bem simplificado as propriedades, né? Mas coloquei passo a passo, eu espero que vocês realmente tenham assimilado, tirado as dúvidas, que alguns estavam me questionando sobre essas propriedades em si, porque elas são um pouquinho chatinhas, mas a hora que você pegar o jeito, você consegue entender, né, gente? Propriedades e definições. Então, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seu colega, com seu amigo, com seu vizinho e com aquele que você acha que deve saber mais sobre potenciação. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um abraço.